Olá pessoal, tudo bem? Por aqui o eletrotécnico Luciano Freitas. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês deste componente aqui. Você sabe para que ele serve? Isso aqui é um sequenciador de fase, tá? Vou explicar para você o que ele é, para que ele serve e como instalar ele em um quadro de força, tá? Em um QDC ou até mesmo em um centro de medição, para proteger geralmente cargas indutivas, né? Que sejam transformadores ou motores elétricos trifásicos, tá? Porque a gente sabe que em caso de motores elétricos trifásicos, qualquer uma das fases que for invertida, ele gira no sentido anti-horário. Até mesmo uma manutenção que a concessionária faça na rede da rua, troque um transformador ou qualquer outro tipo de serviço que for feito, pode acontecer uma inversão de fase. E aí o que acontece? Todos os motores ficam girando no sentido anti-horário. Isso dá uma confusão tremenda para os eletricistas de manutenção. E é por isso que hoje você vai aprender passo a passo como instalar ele em um quadro de força para proteger os motores elétricos desse efeito indesejado. Tudo bem? Se não é inscrito, já se inscreve neste canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Neste canal eu posto vídeos sobre instalações elétricas, comandos elétricos e entrada de energia da concessionária Enel. Não deixe também de conhecer o meu site com os meus 3 cursos profissionalizantes. O link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, esse componente aqui, pessoal, em específico, ele é o RPWSF da WEG, ou WEG, né? Como se costuma falar. Eu fiz aqui um desenho de um quadro de força, tá? Onde você tem aqui o eletroduto trazendo o ramal de alimentação de algum lugar. Que lugar é esse, Luciano? Pode ser o centro de medição, onde que fica o medidor da concessionária. Pode ser um QGBT, um quadro geral de baixa tensão, tá? Geralmente, diga-se de passagem, o QGBT, se você não sabe exatamente do que se trata, ele é um quadro, tipo assim, ó, onde ele vai ter geralmente aqui um disjuntor, caixa moldada, digamos que esse disjuntor aqui seja de 200 ampere. Aqui ele vai ter um barramento aqui, ó, trifásico, tá? Já aproveitando aqui vai ter um barramento trifásico aqui, ó. E aqui você vai ter outros disjuntores aonde levarão circuito de alimentação para que a gente chama de subquadros, né? Ou quadro de distribuição ou quadro de força, tá? Aqui, ó. Então esse aqui a gente costuma chamar de QGBT, quadro geral de baixa tensão. Ok? Daqui geralmente ele já vem a alimentação do medidor da concessionária ou de uma cabine primária, né, onde que tem subdivisões, tá? Existe indústria que tem dezenas de QGBT e cada QGBT atende a um conjunto de subquadros, tá? Devidamente calculado. Por exemplo, aqui eu coloquei 6 disjuntores trifásicos. Digamos que cada disjuntor desse aqui seja de 100 amperes, por exemplo, tá? Então cada quadro desse daqui vai ter uma capacidade de carga de acordo com isso aqui. E todo esse barramento, todo esse conjunto aqui, ele foi projetado para atender esses 6 subquadros, beleza? Então isso aqui é um QGBT, tá? Então, aquela história, né? Uma coisa puxa a outra, já que estamos aqui no embalo. Mas enfim, vamos se concentrar aqui e voltar aqui para os trilhos. Como eu já falei para vocês, esse aqui é um sequenciador de fase. Ele evita de... não é que ele evita, né? Se qualquer uma das fases, né? Por exemplo, para você que é totalmente leigo de instalações elétricas,
ou está começando a estudar agora, né? Engenharia elétrica ou instalações elétricas, geralmente as fases, ela tem nome. R tem letras, né? Pode ser RST, pode ser L1, L2 e L3. Pode ser também fase A, fase B ou fase C, enfim. É importante que ela tenha essa nomenclatura aí, tá? Mas a mais comum, a mais tradicional é a RST. Então, se você tem aqui um motor trifásico aqui qualquer, né, que é alimentado por 3 fases aqui, tá? Qualquer uma dessas fases que seja, digamos que ela está na ordem assim, né? RST. Se acontecer uma manutenção e trocar aqui, por exemplo, o T vir para o meio e o S para lá, esse motor ele vai girar no sentido anti-horário, tá? Isso não é bom, aliás, isso é péssimo. Principalmente ar-condicionado, tá? Girou no sentido contrário, se os motores forem trifásicos, aí dá ruim. Os ar-condicionado não refrigera, fica desarmando e há casos que até pode quebrar o compressor, beleza? Mas é o seguinte, como é que eu faço a ligação deste carinha aqui para desligar esse barramento caso qualquer uma dessas fases seja invertida? Já vou te adiantando que para isso ser possível, você precisa de um contator de potência. Tá? Sem um contator de potência não tem como fazer isso aqui. Beleza? Evidentemente, esse contator de potência, como qualquer outro item, né, de um quadro de distribuição ou quadro de força, precisa ser devidamente calculado. Tá? Nada é à toa, só pegar e colocar, não. Tá? Você precisa calcular isso aí certinho. Tá? Barramento, tudo certinho. O layout do quadro ficaria assim, ó. O disjuntor geral que está recebendo a alimentação de um QGBT, conforme já falado. Do disjuntor geral alimenta o contator por cima, a parte de baixo vai para os barramentos. Ou para um equipamento só, se for o caso. E aqui do ladinho já ficaria ele, tá? O nosso RPW. Aqui seria barramento de neutro e barramento de terra, se for o caso. Beleza? Vou estar apagando isso daqui. Vou estar criando um outro layout para adiantar, né? Para não ter que estar desenhando para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Observe aqui, ó, que eu desenhei as 3 fases. Essas 3 fases aqui, elas devem ser essas 3 aqui, ó, que alimenta o quadro. Tudo bem? Não pode ser, porque assim, esse contator, por exemplo, ele pode ser a bobina dele, né? Pode ser corrente contínua, tá? 24 volts, por exemplo, 36. Ou de repente a bobina dele pode ser 220. Mas essa rede aqui, ó, digamos que ela seja 380. Então essa amostra dessas 3 fases tem que ser da rede 380, se assim for, tá? Que alimenta o barramento, tá bom? Porque aqui pode ter, por exemplo, um transformador que rebaixa 380 para 220 para que você possa ligar o transformador, tá? O contator. Aqui pode ter, aqui dentro do quadro, pode ter um transformadorzinho de 380 para 220 e você usar esse 220 somente para o circuito de comando. Então aqui vai ter que ter um outro disjuntorzinho. Deixa eu só. Então digamos que essa rede aqui seja 380, a bobina desse contator é 220, tá? Geralmente é de 220 para menos, né? 220, 127 ou até mesmo corrente contínua. Então, supondo que essa rede seja 380, aqui você vai ter que ter dentro do quadro um transformador, né, para abaixar de 380 para 220. E aí você vai usar esse 220 para fazer o circuitinho de comando, beleza? Para proteção aqui, para fazer o autodesligamento em caso de inversão. Então, compreenda o seguinte, que aqui nesse componente você pode ter 2 níveis de tensões. Você pode ter os 380, supondo que essa rede é 380, e nos terminais de comando você vai trabalhar com a mesma tensão da bobina, tá? Do contator. Tá? Você não pode ficar jampeando aqui não, senão vai dar uma confusão danada ou gerar um curto-circuito, ou queimar o componente.
né, ou queimar a bobina no caso, tá? Então, detalhe que aqui você pode se deparar com essas situações, beleza? Vou estar fazendo mais uns desenhos aqui e aí a gente já continua. Bom, continuando aqui, pessoal. Tem uma luz estourando mais ou menos aqui. Acho que é a luz do teto. Deixa eu... Aí. Bom, continuando aqui, pessoal, vamos lá. Vamos compreender o que eu fiz aqui. Eu não sei se dá para ver aí, mas observe que essas interligações aqui, ó, essas alimentações aqui, ó, elas estão uma cor diferente. Para poder facilitar, tá? Deixa eu só também, para não trazer confusão. Tá? Então, vamos entender esse layout aqui, ó. Aqui eu tenho a rede 220, que é a minha rede de comando. Tá? Coloquei essa 380. Essa rede, observe que ela está alimentando o meu equipamento, meu sequenciador de fase. Tá? O 380, igual já explicado. E eu tenho uma segunda rede elétrica aqui, através de um transformador vindo de algum lugar, que é 220, que é para atender o meu circuito de comando. Tá? Então, esse 220 é só para a bobina do contator, o A1 e A2, e para alimentar esses contatos, 15, 16 ou 18. Ok? Então, vamos lá. Ó. Vamos seguir aqui essa primeira alimentação aqui. Ó. Eu saí daqui, ó, da fase R. Esse F é de fusível, tá? Fusível 1, fusível 2. Saí da fase R. Ó, acompanha aqui, ó. Vim para o 15. Ó, saí aqui, ó, da fase R e vim para o 15. Esse 15 com o 16 é um contato fechado, ou seja, ele sempre vai dar continuidade aqui, ó. Tá? A fase entrou aqui, ela sai aqui automaticamente. Do 16 ela vai para o A2. Tá? De contrapartida, daqui, ó, o A1 ele já está na fase S, ó. Fase S. A fase R veio, entrou no 15, passou por dentro do componente, saiu no 16 e foi para cá. Enquanto essas fases estiverem nessa sequência, R e ST, tranquilo. O 15 e 16 vai permanecer sempre energizado, tranquilamente. Aí eu coloquei aqui uma lâmpada, a nossa H1, né, uma sinaleira que ficaria aqui, ó, em algum lugar, na tampa desse painel, por exemplo, para me indicar se de repente todas as máquinas param. Né? Primeiro lugar que o eletricista de manutenção vai ver é o quadro de força, né, para ver o que aconteceu. Então, se ele vê essa lâmpada aqui acesa, então ele já vai entender que houve aqui uma comutação. Porque quando essa sequência houver uma troca aqui dessa sequência de fase, esse contato ele vai sair daqui do 16 e vem aqui para o 18. Ó. Quando ele comutar do 16 para o 18, o que vai acontecer? Eu já deixei essa lâmpada estrategicamente para que um lado dela seja energizada, tá? E o outro lado, ó, acompanha o laser, já foi para a fase S. Né? Detalhe, tem que tomar muito cuidado com o jumper, porque alguém pode falar assim, por que ele não já pegou aqui do 15 e veio aqui para a lâmpada? E aqui do 18 e veio para cá? Porque o 15... Observe que quando ele comutar, seria a mesma fase, né? A fase R. Tá? Então ele viria para cá. Então aqui essa lâmpada não iria acender. Por isso que eu tive que trazer daqui, ó, e colocar aqui num terminal da lâmpada. E daqui, porque na hora que houver a comutação, ela vai acender. Porque precisa de uma diferença de potencial, né? Fase 1, fase 2, fase ou neutro. Você não pode pôr a mesma fase que não iria funcionar. Beleza, pessoal? Espero ter ficado bem explicado. Isso aqui não é um desenho que você geralmente veria em um diagrama de comando. Tá? Eu vou estar tentando fazer esse desenho aqui do lado, o desenho unifilar, representando tudo isso daqui para vocês entenderem certinho como é que seria em um diagrama de comando, beleza? Ó, galera, aí ficaria assim, ó. Caso você venha receber, né, um desenho de comando para você executar essa implantação aqui, desse sequenciador de fase com contator, ficaria assim, ó.
Aqui em cima a gente teria uma fase, no caso a fase R. Isso aqui F1 é o fusível. Essa fase aqui, ó, fase R, tá? Aí aqui nós teríamos 15, 16 e o 18, que é esses contatos aqui, ó, 15, 16 e 18. Isso aqui é a bobina de K1, que é essa daqui, ó, o A1 e o A2, tá? Ó, A1 e A2, e esse H1 seria essa lâmpada aqui, tá? Então, em um diagrama unifilar, né, normalmente é utilizado para para executar o padrão, um painel de comando. Então seria assim, ó. Então aqui eu viria do 18 para um dos terminais de H1. Aqui do neutro, ou a segunda fase, né? Aqui eu estou trabalhando com duas fases, tanto é que tem fase S. Se fosse o neutro aqui, aí teria só o N, não teria fusível, tá? Que seria em azul aqui. Então aqui estou trabalhando com o N, que pode ser monofásico, tá? Esse 220 pode ser uma fase e um neutro. Então aqui eu alimentaria aqui a bobina, né? O A1, ó. O A1 aqui está sendo alimentado, ó. Tá? Isso aqui já seria a execução, né? Esse aqui seria o diagrama, ó. O A1 iria do N. O A2, né, seria alimentado com o N. O A2 seria alimentado com o N. Aqui eu estou alimentando o A1, porque isso aqui é a execução, tá? Nesse caso, como é corrente alternada, não importa se você inverter. Aqui está o N, está indo para o A2, mas aqui eu estou colocando primeiro o A1. Mas tudo bem, isso aí não importa, porque corrente alternada tanto faz, tá? Isso aqui é o diagrama, isso aqui é a execução, né? Nesse caso aqui ficou mais prático fazer isso aqui, mas eu poderia estar invertendo também, né? Trazendo isso daqui para cá e isso daqui para lá. Mas enfim, vai funcionar do mesmo jeito, tá? O N para o A2 e o A1 já viria do 16, tá? E o 15 já viria direto da fase R. O 18 viria para a lâmpada e da lâmpada direto aqui para o N, beleza? Agora eu vou deixar aqui um questionamento para você deixar aqui no comentário, para você começar a exercitar o seu raciocínio, tá? Para você começar a... Porque comandos elétricos, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm em compreender o comandos elétricos é desenvolver o raciocínio lógico, né? Isso era uma das maiores dificuldades que eu tinha. Então eu vou estar deixando aqui duas questões para vocês responderem aqui nos comentários. Por exemplo, se eu quiser colocar um botão de emergência aqui, aquele tipo cogumelo, né? Aqui vai ficar no automático, né? Inverteu a fase, vai acontecer a comutação, contatou, vai desenergizar, ele vai acontecer isso automaticamente. Mas se propositalmente eu quisesse, sei lá, um dia fazer uma manutenção, e eu quisesse desligar esse contator aqui para desenergizar esse quadro, e ao invés de vir aqui e mexer no botão, eu quisesse deixar na tampa aqui do quadro um botão de emergência, eu pergunto a você, que tipo de contato esse botão de emergência teria de ter? Aqui, ó, NF normalmente fechado ou NA normalmente aberto. E onde eu colocaria ele? Aqui nesse diagrama. Onde que eu colocaria ele? Eu colocaria ele aqui, ó. Entre o 16 e o A1. Entre o 16 e o A1. Ou eu colocaria ele entre o F1 e o 15. No caso aqui, ó. Na hora de executar, e se eu tivesse que colocar esse botão de emergência aqui no diagrama, tá? Sem contato de selo, só um contato direto mesmo. Onde que eu deveria colocar ele? Responda aqui nos comentários, tá? Pausa o vídeo, passa esse diagrama de comando para um caderno, e aí raciocina, faça o seu raciocínio lógico. Onde que eu deveria colocar esse botão de emergência, né, ou de desligamento, para me facilitar, para eu não ter que abrir a tampa do quadro e vir aqui e desligar no disjuntor direto. Eu queria ter mais comodidade e também também segurança, né? Então deixaria o botão aqui na tampa
né, externo, né, sei lá, de repente do lado da lâmpada aqui, né, onde que já teria que ficar a lâmpada, para que no caso de emergência eu vim aqui, pá, ou não, ou propositalmente, né, eu quero desativar o contator geral, só venho aqui e aperto, tá, um botão de emergência com travamento. E qual que seria esse contato? Esse botão aqui, ele teria que ter um contato normalmente fechado, normalmente aberto, e onde eu coloco? São duas perguntas. Normalmente fechado ou normalmente aberto, e onde? Entre o 16 e o A1, ou entre F1 e 15? Responde aqui no comentário. Desenha, raciocina e responde aqui para mim. Beleza? Falou, abraço.